Oi, gente, boa noite. Obrigada por estarem aqui. Eu coloquei um pouquinho da música, que é a nossa música tema, a música tema de A Vida em Flor, pra gente começar essa live nesse alto astral. E agora eu vou chamar a Mônica Gargu, nossa companheira de jornada hoje, para participar dessa live. Oi, Mônica! Bem-vinda! Oi, Tudo bem? Você ainda pegou o obrigada. restinho da música ou você já chegou sem música? Cheguei sem música, eu perdi a música. Que pena, você adora, né? Com certeza, adoro, adoro, adoro. Pois é. Então, tá chegando o pessoal aos pouquinhos, né? Pessoal, eu queria agradecer a vocês por estarem aqui com a gente hoje e queria dizer que ainda dá tempo de vocês chamarem os amigos de vocês para participar da live, marcando eles no nosso post que a gente fez aí no perfil da Vida em Flor. E com isso, quem quiser pode concorrer ao sorteio que a gente vai fazer. Mônica vai realizar um atendimento para poder orientar como é que a gente realiza os sonhos em equilíbrio com a vida e família, né, Mônica? E isso é um Com certeza. presentão que ela vai oferecer, então ainda dá tempo de vocês ativarem os amigos de vocês, os contatos que ainda não seguem a Vida em Flor, para que eles participem, né? Participem da live e vocês podem colocar os nomes de vocês no sorteio, né? Mônica, bem-vinda. Que alegria a gente aqui hoje, hein? Tem dias que a Uhum. gente está planejando essa live e a gente, Com certeza, com certeza, com certeza. né? Mas e aí, Mônica, me fala uma coisa. Na sua visão, você acha que a família, ela é para atrapalhar os sonhos da gente ou ela é para atuar de outra forma? Me conta aí, o que é que você acha? A Se eu comunicativa falar que, chegou? se eu falar que é para atrapalhar, o povo me mata. Na verdade, a família não está para atrapalhar, não. Eu acho que nós é que temos dificuldade de conciliar os nossos interesses, né? A gente cresce, entra na faculdade, quer começar logo a trabalhar, e aí daqui a pouco começa a fazer a família, e aí parece que as coisas tomam rumos assim distintos, como se um não pudesse existir com o outro. Ou a pessoa cuida da família, ou cuida da vida profissional. E na verdade não é assim, né? Existem formas para a gente poder fazer com que a vida profissional e pessoal possam caminhar juntas, né? Só que a gente precisa pensar sobre isso também. É. Uma das coisas que eu mais vejo, assim, muitas vezes, as pessoas chegam falando que elas têm dificuldade de realizar alguma coisa que elas desejam, porque sempre tem alguma coisa familiar que está em jogo. Por exemplo, às vezes elas não conseguem abrir mão de estar em contato com os filhos. E aí, por causa disso, elas não conseguem estudar até mais tarde. Ou elas não conseguem pensar em fazer um curso que vai demandar uns finais de semana, por exemplo. E por isso, às vezes, Uhum. ela não consegue ter ascensão profissional que poderia, se tivesse investido um pouco mais de tempo na carreira, e em função dela ficar atrelada à família. E aí chega com aquela frustração, né, de dizer que não fez por causa da família. Isso é muito triste, é muito doloroso até uma pessoa falar sobre isso. O que é que você acha sobre isso, Mônica? Eu acho que aquela frase, né? O combinado não sai caro. Eu acho que as pessoas, as famílias podem, os casais podem entrar em acordos, porque parece aquilo que a gente ouve quando a gente se une, né? Outra pessoa. Agora vocês são um. E parece que quando se tornam um, as individualidades somem. E na verdade não some. Geralmente quando a individualidade que some é a da mulher. A do homem continua, ele continua perseguindo os objetivos dele, mas na nossa sociedade, em que existe uma cultura do homem como provedor, né, e a mulher como responsável pela casa, então a mulher acaba abafando os próprios sonhos. E ou ela começa a cobrar demais o homem,
e acaba desandando também, ou às vezes o homem pode abrir mão também dos sonhos. Mas, enfim, a questão é que as pessoas não conversam sobre isso. E aí as coisas ficam esquecidas, ficam para trás, e aí vem aquela frustração. Poxa, se eu não tivesse casado, hoje eu poderia estar assim, poderia estar assado, poderia estar fazendo aquela. E na verdade não é o casamento que atrapalhou. Às vezes é uma falta mesmo do diálogo, do acordo, da gente ver assim, poxa, eu preciso fazer um determinado curso, você fica com as crianças. Como é que a gente pode negociar as coisas, né? Agora, isso passa pela questão de como a sociedade vê os relacionamentos, né? E vê a família. A gente vê aquela questão um pouco machista em que a mulher abre mão, o homem não abre mão. Mas às vezes também pode acontecer o contrário, né? E aí, então é precisar realmente sentar, porque hoje também tem muita mulher que trabalha tanto quanto os homens. E alguns não querem nem se envolver em relacionamento justamente com medo de serem tolhidas nos seus projetos pessoais. Então, É essa é verdade. uma questão que precisa também ser pensada, porque às vezes o homem não quer abrir mão dele ficar no papel que era o papel da mulher, né? De abrir mão. Às vezes é a mulher que tem uma renda maior em casa, e só que o homem não quer ficar nessa posição, porque ele aprendeu que ele tem que ser o provedor. Ele tem que ser o Então, são mantenedor, situações. né? Exatamente, então são situações que podem gerar conflito, e aí, ao invés de ser um casal que pensa, que deveria pensar de uma forma conjunta como companheiros, não ficam disputando espaço, disputando trabalho, disputando uma série de questões e vê a frustração e felicidade de que um não enxerga o que, é que o outro está enxergando, um não vê que o outro também quer crescer e as pessoas não buscam compartilhar isso e fazer com que todo mundo cresça. O importante é todo mundo poder ter essa possibilidade de se realizar pessoal e profissionalmente e ter uma pessoa que está junto com você nisso. Isso vai ser maravilhoso, né? É, o engraçado é que você está falando isso, e eu me lembro que 9 anos atrás, eu passei, que você sabe que eu morei um ano fora de Salvador, em 2011, 2012, e teve muita gente que me julgou absurdamente porque não entendia como é que eu podia passar um ano fora da minha casa, largar minha família, largar, enfim, marido, Largar, filho, né? Como se estivesse largando, largar. abandonando. Né? Então, assim, eu fui muito julgada por muitas pessoas, pessoas próximas, inclusive, dizendo que era um absurdo, que o lugar que eu deveria estar era dentro da minha casa, que eu ia acabar com a minha vida, que eu estava acabando com a minha família. E, assim, pelo contrário, eu acho que o fato de ter tido coragem de dizer eu quero fazer isso, é importante para mim, vai ser um passo profissional importante, foi bom para todo mundo. Eu acho que deu autonomia para meus filhos, colocou meu marido em uma outra posição dentro da família, de que ele conseguiu dar conta de tudo. O mundo não acabou, a casa não desabou porque eu estava fora e ele se virou perfeitamente. Foi fantástico isso. Então foi bom para ele, foi bom para meus filhos, foi bom para mim. Então por que que eu não poderia ter feito isso, sabe? Mas o julgamento social realmente ele vem de uma forma muito pesada sobre a mulher. Quando é o homem que tem uma necessidade ou um desejo de realizar algo que ele quer, tudo acontece de uma forma mais favorável. Mas para a gente, Sim. isso vem com o peso né, o peso da tradição familiar, o preço que vem é o preço do machismo ainda, como se a mulher fosse responsável apenas por ficar dentro de casa, atender a família, né, dar suporte a todo mundo, mas ela não tivesse direito de desejar algo diferente do que ela tem. Isso não é verdade. Todo mundo pode sonhar e pode desejar ter coisas diferentes do que tem, sendo que o que precisa é simplesmente colocar a família na posição de família, no que realmente a família existe para. Uma família não existe para ser um empecilho na realização dos sonhos individuais. Ela existe para ser um Uhum. sustentáculo. Então, quando a família é um sustentáculo, horas uma pessoa tá dando suporte e horas é outra pessoa. Então, o que é que tem de errado nisso? Não é? Eu acho isso
que isso é super importante, porque realmente eu escuto muito as pessoas vindo por atendimento, principalmente com florais, o povo pergunta, faz o quê? Como é que eu vou abrir mão de tomar conta de meus familiares? Eu não posso... Que tipo de floral eu tenho que tomar para deixar de... Não tem, a pessoa não consegue, porque ela vive em função de cuidar das outras pessoas. Porque também, de certa forma, o lugar do cuidado é um lugar de poder. Todo mundo que cuida, Sim, de certa forma, acha que porque está cuidando, tem o direito de cobrar. Então, às vezes a pessoa se dá muito no cuidado com os familiares, com os filhos e tudo mais, justamente pela manutenção desse poder que a pessoa acredita que tem. Mas, na verdade, é, não tem tanto assim quanto ela acha. Só que isso faz com que essas relações elas fiquem nesse desequilíbrio e a pessoa não consegue passar, sair dessa linha que ela está, para passar para o outro lado e dizer eu quero realizar algo e ok, todo mundo está aqui e todo mundo vai sobreviver, né? perfeito. E eu aposto que várias pessoas que fizeram essa crítica para você foram mulheres, Várias. para ver como tem muitas mulheres machistas, né, que acho que confundem as coisas. Porque, na verdade, o que o seu esposo fez foi cumprir o papel que você faria. E que você aprendeu a fazer o papel de cuidar da casa, administrar filhos, etc. Você não nasceu sabendo isso, nem você nem nenhuma mulher nasce sabendo. A gente aprende. Da mesma forma que a gente aprendeu a fazer essas coisas, todo homem também pode. Só que até então, é, a gente ainda tem um resquício da cultura de que, até porque a gente já aprende desde os brinquedos, né? Menina brinca de casinha. Quer dizer, quando a menina brinca de casinha, está ensinando ela o papel de cuidar da casa. Homem, não, homem brinca de carrinho. É o que sai para trabalhar e botar dinheiro em casa. Então, a gente tem um resquício ainda de muitas mulheres que pensam dessa forma. Então, a nossa rede, que está próxima, ela também não dá esse suporte. Não está lá incentivando, porque acredita que a gente deveria voltar naquele papel de cuidadora. E, na verdade, algumas mulheres, elas vão querer optar por ficar, por ser mães e dona de casa. E isso está tudo certo. Desde que a pessoa faz uma escolha. Adorei, Daniel. Você brincava de boneco, você era mãe. Eu tô É, vendo isso aqui agora. Muito bom. porque da mesma forma que a mulher faz a escolha de ir para o trabalho, e se ela tiver a opção e a oportunidade de ficar em casa, ela fala assim, não, eu quero cuidar de meus filhos, também está tudo certo. As duas escolhas estão certas e devem ser respeitadas. Aí é legal quando você tem um parceiro e fala assim, poxa, vá, é o momento de você investir uma oportunidade de você seguir a carreira, vá. Se der para ir junto, vai, se não der, vá administrando de como, a forma como dá. Mas vai funcionando, como você falou, ninguém morreu, aprendeu a administrar muitas coisas, os filhos vão aprendendo a ser mais autônomos, porque não tem, às vezes, alguém que possa fazer por eles, então é algo que acaba beneficiando, né? É, porque E na eu acho verdade, interessante. na visão materna, se a gente for parar para analisar, a gente que é mãe, a gente tem a impressão de que só a gente sabe fazer o que é melhor para os filhos da gente. Isso é mentira. Muitas vezes a gente faz coisas que não são as melhores coisas para os nossos filhos, né? Muitas vezes a gente, no ímpeto de proteção, a gente acaba fazendo coisas que não são a melhor coisa por eles. Então, assim, a partir do momento em que a mãe consegue sair do papel de mãe, deixar o pai entrar nesse cenário, na forma da Sim, paternidade que vai ser de outra maneira, porque ele vai ter que entrar com outras contribuições. Então, isso é maravilhoso, porque isso enriquece a forma como os filhos conseguem encarar a vida até. E como eles vão se comportar no futuro, quando eles forem ter as famílias deles, não é? Então, eu acho super que você tem razão nessa coisa do machismo das mulheres. Eu realmente não ouvi nenhum homem falando isso pra mim, me criticando ou sugerindo coisas que eu, enfim, fiz qualquer coisa que não deveria ter feito de ir embora, né? Mas as mulheres, muitas mulheres falaram que eu era maluca, assim. Como é que você faz isso? Você é louca? Vai largar um emprego fixo para te aventurar fora de Salvador? Como é que vai ser e tal? Como se as pessoas estivessem vivendo a minha dor, como se
o meu sonho, o meu desejo de ter um trabalho diferente, de alçar um outro degrau na minha carreira, não fosse importante para mim, sabe? É como se aquilo fosse inválido. E eu acho que a gente precisa ter empatia nessa hora. Ser mulher é ser mulher, a gente precisa se colocar no lugar da outra. Você falando nisso me lembrou uma conversa que eu tive com minha avó essa semana. Minha avó tem 104 anos e tem um mês que ela sofreu um acidente na casa dela e bem quando começou a quarentena, uma semana antes. E ela ficou em Salvador na casa de minha tia, porque ela não estava podendo andar, ela precisou ficar acamada e aos poucos foi fazendo a fisioterapia. E aí a gente conversando, ela falou, né? A gente falando um pouquinho sobre o passado. Minha tia hoje tem 70 e alguns anos. Aí ela falando sobre como era a vida antes, ela falou assim, na época, sua tia, ela queria sair do interior para estudar medicina. Eu chorei muito quando ela saiu, da mesma forma que quando seu pai também foi para Salvador, ela chorou muito, mas ela deixou ela ir. E aí ela falou assim: imagine como é que seria agora, porque com o conhecimento que sua tia tem, né, falando da filha dela, ela hoje pode me ajudar. Se não fosse minha tia, que é médica, como é que estaria minha avó com esse suporte? É claro que a gente ia dar, mas a gente está falando do conhecimento. É claro que minha avó não falou isso pensando no retorno, mas ela falou assim como foi bom também ela ter deixado a filha dela aí naquela, como aquilo que você falou, é meu filho, o pai não troca a fralda, só eu sei fazer. E às vezes a gente precisa realmente também fazer isso com nossas filhas. Minha filha mora em São Paulo, se mudou para São Paulo com 18 anos, e tem gente que fala assim, mas como você deixa? E aí fica assim, eu vou segurar aqui, não, você tem que ficar aqui porque é melhor para você. Não, ela vai. Oi? Amarra na mesa, não vai para lugar nenhum. Ela sabe muito bem que eu sou a mãe que fala assim, você quer ir, filha? Ó, eu tô aqui te empurrando, porque eu tô incentivando ela a conquistar o que ela quer. A gente também tem que ter esse desapego com o filho, com o marido, com a esposa, no sentido de que o fato do outro não estar perto não significa que não more no coração, que não goste, mas que em alguns momentos a gente vai precisar ajustar, a gente vai precisar de separar um pouquinho, vocês agora são um, para que possa manter a individualidade, porque senão vai acabar virando dois novamente, porque não conseguiram viver bem sendo um, E né? exatamente aí, esse é um ponto bem importante, Mônica, porque quando você fala da separação dos filhos também, eu acho que quando a gente dá espaço para o filho se expressar de forma genuína e ele realmente conseguir trilhar o caminho dele, a missão da gente está cumprida. Outro dia alguém Perfeito. falou para mim, foi até uma pessoa próxima também, falou: você não tem apego aos filhos que você colocou no mundo. Falei: não, apego eu tenho, mas eu tenho consciência de que eles não são meus. Eu fui Sim. apenas a forma deles chegarem aqui, mas eles são deles. Eles têm que tomar as decisões. Em alguma fase da vida, eles puderam aprender comigo tudo que eu tive de referência de bom e de ruim. A partir de agora, eles já têm idade suficiente para filtrar o que é que eles acham que é referência boa e que eles querem seguir, e o que é que eles acham que não é referência boa e que eles não querem seguir. Eu não posso mais fazer por eles, como você também não faz, né, pela sua. Não posso fazer por eles simplesmente controle e dizer o que é que eles devem fazer ou não devem fazer. No máximo, eu posso tentar abrir o olho, falar alguma coisa, mas não é questão de apego, é uma questão de respeito. Respeito pela individualidade. Porque assim como eles não atrapalharam os meus planos de fazer algo diferente, eu não posso atrapalhar os deles. Porque Uhum. eles passaram por algumas situações que eu vou passar quando eles também se afastam de mim. E tá tudo certo. Faz parte do Sim, processo de aprendizado, não é? com certeza. E essa questão do respeito é interessante porque quando a gente tem um filho, quando o casal se vê grávido, já começa a fazer um monte de projeções para a criança, né? Assim, vai torcer para o time tal, se for menina vai ser bailarina, vai ser modelo, vai ser atriz, vai ser youtuber, vai ser o que for. E aí Uhum. aquele serzinho vem diferente, vem com outro gosto. E aí
trabalhar o ego dos pais para poder libertar aquele filho e aceitar ele como ele é, não como ele queria que fosse, né? Também é algo que faz parte do papel, porque senão também como é que a gente vai ensinar aquele filho a ter uma relação de vida e trabalho saudável se eu estou ensinando ele a ser assim, não, tem que ser do jeito que eu quero. E do jeito que eu quero significa desrespeitar a individualidade do outro, que quer ser diferente, quer se expressar de uma forma diferente, quer trabalhar de uma forma diferente, né? Isso. Então, a gente precisa fazer isso, porque senão a gente só vai reproduzir aquilo que a gente já vive, né? Tem que ser do meu jeito. Agora, a gente está falando muito da coisa da mulher, né? Porque a gente viveu, passou por algumas situações que a gente consegue ilustrar. Mas eu conheço alguns homens que têm uma grande dificuldade de também desapegar um pouco dos seus papéis sociais, né? Do seu papel de mantenedor, do seu papel de sustentáculo, para justamente tentar fazer alguma coisa diferente, ou às vezes tentar se realizar de outra forma, porque eles não conseguem se ver fora desse contexto de mantenedor, não é? Isso acontece com você? Você já, enfim, já passou por situações em que você teve que conversar com alguém sobre isso? Como é que você vê dessa forma para os homens? Porque eu vejo que é uma situação real. Assim como é difícil para a gente, é difícil para eles. Sim, eu já vivi situação pessoalmente, né? Isso. Do homem não querer sair do papel e acaba querendo, de certa forma, abafar a mulher que quer fazer algo mais, mas também no próprio consultório, porque ele acaba, aquele ditado que acaba arranjando a própria corda para se enforcar, porque ele se coloca no papel de que eu tenho que fazer tudo, ele não deixa a parceira ou o parceiro colaborar, né, seja qual for o tipo de relação, mas certo, chega uma hora que ele fica sufocado porque ele não consegue fazer o que ele deseja, porque ele está preso naquele papel que ele mesmo se colocou. E aí vem a frustração. Poxa, eu planejava fazer tanta coisa na minha vida. É claro que a gente sempre fala assim, ó, tudo bem, você planejou naquele momento, as suas escolhas foram X, mas a gente pode mudar isso agora, né? E aí vai trabalhando para que aquele homem possa encontrar o seu papel junto com a sua parceira, que também, se ele ficou naquele papel, teve alguém que aceitou ficar no outro. Porque não iam ter os dois provedores, senão alguma coisa poderia ser ficar disfuncional, se eles não tivessem o equilíbrio no acordo, né? E aí acontece que a outra também tem é o arquétipo dos homens do provedor, né? Então, pronto. Ele fica frustrado se ele não faz esse papel, por isso que tem muita confusão nos relacionamentos em que a mulher tem uma fonte de renda maior que a do homem, porque ele não sabe viver ainda. Tem até um filme que está passando, O Estagiário, que também fala de um senhor estagiário, de um relacionamento em que a menina, ela ascendeu bastante profissionalmente e o rapaz, o marido dela, optou por tomar conta dos filhos, do filho, para que ela pudesse crescer. Vale a pena ver sobre esse ponto de vista, mas a questão é, o homem também que prende a esse papel, ele depois acaba sofrendo com a própria corda. Porque ele se queixa que ele tem que dar conta, e aí se não der conta financeira, como é que a família vai viver? Então ele não pode também se lançar para fazer um curso diferente, não posso fazer um mestrado porque eu tenho que pagar as contas, mas foi ele que se colocou nesse papel. E às vezes, quando ele se colocou nesse papel, ele fez com que a parceira ou o parceiro ficasse no outro papel. Ele também não permitiu que o outro crescesse. Então tem que ver como é que Fica é o conveniente para diálogo. todo mundo, né? Acaba que Exatamente. fica conveniente, fica acomodado e vamos seguindo assim. A verdade é essa. Você falou desse filme Exato. do estagiário e eu estava me lembrando de um filme que até do ano passado, ou foi do Oscar desse ano, chamado História de um Casamento, que fala muito sobre as questões de realização pessoal e o quanto o relacionamento influenciou na não realização pessoal, né? Enfim, é muito interessante esse filme e vale muito a pena. Eu queria lembrar do propósito, né, dessa live, da gente falar sobre a realização pessoal e as relações familiares.
porque a gente está usando casamento como exemplo, mas não necessariamente um casamento, porque às vezes pode ser até um relacionamento entre irmãos, entre parentes que não necessariamente são irmãos, que são primos, que são tio, sobrinho, mas assim, de alguma forma existe uma relação próxima ali, em que um precisa do outro, alguém ajuda, alguém não consegue sair do papel que está para poder mudar Lilia. Também é bom mesmo o filme. Não consegue sair desse papel para poder ter coragem de seguir, né, o que deseja realizar. Então, eu acho que a gente falou no contexto de casamento, mas vale a pena observar que essa constituição familiar, né, ela não é somente de marido e mulher, ela tem a ver com outros elementos que fazem parte também, que às vezes influenciam no modo como as pessoas podem ou não se atirar em direção à realização pessoal, não é? Uhum. Por isso que a gente pensou em incluir no programa Meu Florescer a questão da avaliação familiar, desse suporte para esse relacionamento em família, para a pessoa conseguir realizar o que deseja. Você quer contar um pouco para a gente sobre como acontece, Mônica? O meu florescer? Como é que acontece a avaliação de família para o programa Meu Florescer? Ah, certo, certo. Que deu um curto aqui na minha cabeça. Bom, a avaliação é feita a partir da identificação da necessidade da pessoa que está chegando, né? De que forma é que ela está se vendo na família, de que forma é que existe esse desequilíbrio, né? Entre os aspectos pessoais e os profissionais. E a partir disso a gente vai vendo que o programa Meu Florescer tem uma série de profissionais, cada um com uma especialidade, né? Onde pode dar um suporte de formas diferentes a essa pessoa. Porque existem profissionais que trabalham na psicoterapia, tem outras linhas de terapia também que servem, funcionam e que contribuem muito para o equilíbrio da pessoa. Então, é a utilização de uma forma holística das terapias para beneficiar. E aí, eu queria até que você falasse também um pouquinho da parte dos florais. Eu vou falar, eu vou explicar. Mas é isso. Em relação à família mesmo, ao que diz respeito à família, como é que você vê que pode ser trabalhado isso dentro do consultório, por exemplo? Certo. Em algumas situações, eu vou precisar trabalhar de uma forma individualizada com a pessoa, né? Para poder ver quais eram os propósitos que a pessoa tinha inicialmente. Porque às vezes a pessoa pode estar com 40 anos e ela continua frustrada por não ter realizado algo que ela desejava aos 20. Só que ela fica com esse pensamento tão presa no passado que às vezes assim, tá, onde vai ser se você hoje realmente deseja isso? E a pessoa nem, aí que ela vai ter a oportunidade de pensar, "Poxa, será que ainda eu realmente eu quero? Ou só estou carregando aquela frustração?" E hoje, a gente também tem que entender que a nossa vida passa por várias mudanças. Né? A gente sai da faculdade, a gente pensa em trabalhar. Daqui a pouco começa a família, e o foco vai ser na família, e aí como é que fica? Só que às vezes a gente precisa. Eu agora me perdi. Não, os nossos propósitos de vida vão mudando ao longo da vida. Né? Como eu falei, no início era o trabalho, às vezes poderia ser família, e aí eu preciso entender qual é o meu propósito de vida nesse momento, que pode não ser o mesmo do passado. Então, Isso. assim, com a sua experiência, a experiência que a pessoa viveu, o que é que você vê que hoje você consegue? Porque também o que você consegue, o que você deseja. Porque às vezes a pessoa acaba achando assim, poxa, eu tô velho para fazer tal coisa, não quero mais. Isso daí é uma crença que ela tem, que pode não ser verdadeira. Então, trabalhar com o indivíduo dessa forma é interessante. E em outros momentos eu posso trabalhar também com a família, onde existe a necessidade de ver esse rearranjo familiar, ou então fazendo a escuta também da outra pessoa que faz parte, né? Isso. Então, tanto individualmente, para a pessoa repensar as suas questões, e eu acho interessante uma frase de Alexandre, esqueci o seu nome dele, ele trabalha com envelhecimento. Ele falava assim, não importa, quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo a gente trabalhar as coisas, melhor. Mas não tem problema. Se você começar hoje, tá ótimo. Então, se eu não fiz o que eu queria fazer,
quando eu era mais nova, por escolhas, enfim, não tem problema, porque hoje eu posso escolher como é que eu quero viver a partir de agora. Às vezes, eu brinco no consultório, assim, a nossa expectativa de vida é de 85 anos. Eu tô com 44. Então, se eu viver os 85, eu ainda tenho 41 anos de vida. Como é que eu quero viver os meus próximos 41 anos de vida? Que a gente pensa que já está no final da vida, mas pensa assim, não, se eu tenho 41 anos de vida ainda, eu tenho muita coisa para fazer. E de que forma é que eu quero viver? Então, para eu planejar os meus próximos 41, eu preciso começar a pensar logo. Então, não importa o que a gente fez, mas o que a gente quer a partir de agora? A gente pode mudar isso sempre. Então, aí veja, alguém perguntou alguma coisa sobre se a pessoa tem um propósito claro, se ela se deixaria levar pelo outro. Eu acho que é muito difícil as pessoas terem um propósito claro. Não, não é assim a gente acorda e pá, tá estampado na nossa cara qual é o nosso propósito. Leva tempo da gente entender qual é a chama que acende o coração da gente, o que é o propósito que realmente a gente veio fazer. E às vezes a gente não ter conhecimento do que é o desejo de verdade, genuíno, da nossa alma, às vezes até aterrorizante você se dar conta de que aquele é o seu propósito. E você ainda fica até na dúvida se realmente é isso. Tipo, tá de brincadeira? Esse é meu propósito? Então, não é tão simples. Falar de propósito é algo muito mais complexo. E para a maioria das pessoas, falar de propósito é mais ou menos que falar de alguma coisa que elas acreditam que está muito longe, que está muito distante de saber o que é. Porque a maioria das pessoas trabalha porque os boletos chegam. A maioria das pessoas está fazendo coisas para sobreviver. Então, quando você fala de propósito, você está falando de um percentual ínfimo da população mundial. Porque são pessoas que conseguiram pensar diferente além da sobrevivência. Mas a maioria não pensa assim. A maioria está preocupada com o boletinho que vai chegar amanhã e tem que pagar. Então, precisa trabalhar no que vai dar. Por isso que é tão importante ter orientação para entender, encontrar o que é essa chama, o que é esse propósito, qual é o desejo de chegar adiante, não é? Então, acho que criar o programa Meu Florescer para a gente, para nós que estamos na Vida em Flor, para esse time incrível, né, de profissionais, somos 7 profissionais trabalhando em linhas diversas de terapias e de desenvolvimento de pessoas. Para a gente, quando a gente pensou no programa, foi justamente nesse viés de que, para a maioria da humanidade, é difícil encontrar o propósito e mais difícil ainda seguir atrás dele, não é? Então, assim, eu acho que você falou muito bem sobre essa questão dos 85 anos. Pô, tem ano pra caramba. Eu já estava até ficando um pouco triste, porque, enfim, né? Já tô quase com 50, mas enfim, daqui Tem a pouco. 35 anos aí. É Tem tempo muito pra tempo. caramba. 35 anos dá pra fazer muita coisa e graças a Deus que eu tô. Enfim, não é? Pois é. E essa questão do propósito, que às vezes a gente acaba confundindo os sonhos. Ah, eu tenho sonhos. Todo mundo tem sonhos. Só que poucos conseguem colocar os sonhos em prática. Fica só nos sonhos. Então, não se programa, não se planeja para realizar. Aí o que pode estar acontecendo com esse comentário que a Ana fez? Você se junta com uma pessoa. E aí, às vezes, uma pessoa se molda à outra. E aí vai abrindo mão hoje, amanhã, depois. Quando vê, já não consegue mais saber onde é que ela está, onde é que está o outro, porque a relação ficou muito abafada. Então, até os próprios sonhos acabam ficando meio abafados. Aí o que acontece? Quando o casal se separa, a pessoa fica assim: eu não tenho chão, eu não sei quem eu sou, eu não sei do que é que eu gosto. Porque justamente uma pessoa, que pode ser homem, pode ser mulher, se deixou levar pelo outro. E agora o que a gente vê de novo na nossa cultura é que é muito mais fácil a mulher se moldar.
Porque a gente vê assim que às vezes o homem consegue continuar saindo com baba, com os amigos. Mas se a mulher for sair para encontrar com as amigas, é um Deus nos acuda. Então a mulher acaba cedendo porque a questão dos papéis. A mulher, não, não vou sair não porque fulano vai se chatear. Uhum. E aí vai, na verdade isso daí não é só em relação heteroafetiva. Em relação homoafetiva também isso existe, Também. de que um querer controlar o outro, né? E aí uma das pessoas acaba ficando subjugada à relação, aí os sonhos, o propósito de vida vai se ficando esquecido. Mas é claro que o propósito é muito mais forte, é aquilo que dá sentido à vida da pessoa. É mais difícil de ser esquecido, mas se a pessoa não tiver isso muito em mente, não tiver isso firme que ela quer, ela pode se deixar levar para a relação. E na verdade não é assim. A relação tem que fazer parte de tudo. As pessoas conseguem alinhar, só que às vezes até a escolha do parceiro do parceiro ou da parceira tem que levar isso em consideração. Porque se você está com alguém que não vai te levar para frente, vai te puxar para trás, Engraçado que essa é Daniel aquela que falou eu aí, faço. ó. Daniel falou agora aí, por que não vai junto? Por que, Daniel? Olha só, eu vou dizer por que não vai junto. É porque às vezes os gostos são diferentes. E o fato dos gostos serem diferentes não significa que essa relação é inviável. Significa que com Perfeito. respeito você mantém uma relação, sim, porque existem outras coisas que são comuns. Por exemplo, meu marido é triatleta e eu não sou fã de esportes. Então, por causa do fato dele gostar de fazer esportes, não significa que eu tenha que ficar atrás dele para cima e para baixo em todos os lugares, porque é o desejo dele, mas não é o meu. Então, em alguns momentos eu estou com ele, e em alguns momentos ele está comigo nas coisas que eu curto, mas que ele não curte. E a gente tem um monte de coisa que a gente curte junto. Então, é importante a individualidade, justamente porque a individualidade, o respeito nesses limites individuais de o que alguém gosta e o que alguém não gosta, faz com que a relação ela seja sólida. Não Uhum. simplesmente estamos todo o tempo grudados um no outro e fazendo tudo juntos, porque isso não existe. Isso é utopia. Em algum momento, vocês precisam olhar cada um para uma direção e saber qual é o ponto em comum, porque senão perde a individualidade. Acontece isso que Mônica acabou de exemplificar. Vira uma simbiose e ninguém sabe quem sou eu e quem é o outro, não é? Então, a relação a dois, no caso, ela precisa ter respeito aos limites de cada um, com companheirismo, com parceria, porque uma relação é essa, é parceria. Não quer dizer que você não gostar das mesmas coisas inviabiliza nada. Não é, Mônica? Com certeza, com certeza. Às vezes tem pessoas que acabam agindo controlando o outro no sentido de que está garantindo o relacionamento, mas eu sempre falo assim, isso daí é temporário. Você pode garantir que o outro está com você do seu lado por um tempo, mas vai chegar uma hora que o outro não vai suportar. Não importa o tempo que o outro leve para se dar conta de que aquela relação estava sufocando. Leva 5 anos, 2 meses, 3 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas uma hora a ficha cai. Então, é uma medida que uma pessoa tenta para fazer, para adotar para controlar o outro, Isso. e na verdade é um tiro e é só algo que é temporário. Então, é necessário mesmo que o casal saiba cultivar a individualidade e o respeito. Não é porque se eu sou casada, eu estou saindo com minhas amigas que eu estou traindo o marido. Não tem nada a ver, é o momento de conversar com as meninas, né? Para falar que os homens não têm o momento de falar de besteiras dele, essas coisas assim. Não precisa estar junto o tempo todo. Né? É interessante que a gente consegue viver isso quando a gente está namorando. Todo mundo estuda, todas as coisas, aí parece que quando casa tudo muda. Né? É Parece que não verdade. pode. Não, porque agora você não é mais solteiro, você é casado. Então, se você é casado, o peso do papel de ser casado e de ser casada. Então, mulher fazendo isso, mulher casada fazendo isso, não admite, né? E homem casado. Gente, como dizem, né? Vocês querem ter razão ou querem ser felizes?
Isso é fantástico. Eu acho que uma das coisas mais incríveis que alguém pode falar é essa, ter razão ou ser feliz. E eu acho que a gente está aqui para ser feliz, né? E ainda bem que a gente consegue ajudar pessoas nesse movimento aí, porque a gente sabe que às vezes o bicho pega e fica difícil dar conta de todo esse movimento sozinho, principalmente quando envolve afeto e envolve desejos sinceros. Então, a Uhum. pessoa que deseja, por exemplo, passar uma temporada estudando fora, ou quer fazer um mestrado ou um doutorado e vai ter que ficar um tempo sem trabalhar, vai ter que fazer outras coisas, ou vai ter que sobrecarregar os finais de semana, ou fazer mais semanas de trabalho para poder dar conta de alguma coisa que deseja. E aí o outro também tem que compreender esse movimento e conseguir dar suporte, não é? Então bem complexo isso, porque a pessoa está sofrendo porque ela está abrindo mão de alguma coisa que ela gostaria também de estar com a família e tudo, mas ela está sacrificando para realizar algo que é um desejo dela. A família sofre porque ela está ausente em alguns momentos que seriam cruciais, mas no fim todo mundo se entende porque a família agindo como suporte, como sustentáculo, todo mundo sabe que aquilo é para que a família consiga ficar unida para dar suporte a alguém que está realizando seu sonho. Em outro momento é outra pessoa que vai realizar o sonho e tá tudo certo, né? Perfeito, perfeito. Às vezes a gente fica achando que aquilo que falou, né, parece que tem que estar junto para funcionar. E na verdade não vai ser sempre assim, porque nem toda a família em que está o casal e os filhos juntos são as famílias funcionais. Tem muita família disfuncional. E tem famílias em que os pais são separados, ou família, vamos falar família, agora a família que a gente vê, a família brasileira, que não existe mais pai, mãe e filho. São os filhos que são criados por avós, são filhos criados por dois pais, por duas mães, e que não existe esse negócio de que a família só vai servir, só vai estar estruturada se for pai, mãe e filho, todo mundo morando na mesma casa. Porque Uhum. se a família for disfuncional, os filhos também vão ter problemas. Então a questão não é se está todo mundo junto embaixo do mesmo teto. A questão é de que forma é que está a saúde mental daquela família, de que forma é que está o equilíbrio familiar. Então, a gente precisa aprender a sair da caixinha para pensar de formas diferentes, né? Que não precisa, não só vai ser feliz se tiver todo mundo junto, não. Tá todo mundo junto, tá todo mundo frustrado, doido para ir embora. Filho querendo fazer 18 anos para sair de casa, porque não suporta lidar com os pais. Então, cadê a felicidade? Cadê a harmonia? Engraçado que você Uma hora. falou isso, e hoje eu dei uma entrevista para a Rádio Excelsior falando justamente sobre essa coisa do estar todo mundo dentro de casa, né? Porque todo mundo tem a impressão de que estamos todos dentro de casa, todas as famílias estão vivendo momentos maravilhosos, todo mundo se dá super bem dentro de casa. Não é verdade. A gente precisa alertar que, assim, tem muita família que é estranha, porque todo mundo passa o dia todo fora. Então, entre si, as pessoas são estranhas. Elas não estão acostumadas a ter tanto contato, não é? Uhum. Então, assim, essa coisa do estar junto é muito relativa. Até você fez um material no e-book, não foi, Mônica, sobre tempo de qualidade? Tempo de qualidade, Você falou, exatamente. vamos falar sobre tempo de qualidade naquele e-book que a gente fez da quarentena Low Stress. Justamente por causa disso, porque o fato de estar todo mundo em casa não significa que estamos tendo momentos é, é, que todo mundo está realmente ali vivenciando estar junto. Até porque a gente tem uma rotina, cada qual está dentro de casa, cada qual com sua rotina, ok. Mas não temos a certeza de que isso está acontecendo, né? Essa união. E uma das coisas que me chamou muita atenção é o volume de pessoas que têm me procurado para falar de florais, para pedir ajuda com florais, justamente para poder amenizar o clima em casa, porque senão fica muito pesado. E nessa hora, acho que os florais têm sido esse suporte para ajudar a dar um pouco de calma, um pouco mais de equilíbrio para as pessoas conseguirem se manter em ordem, ajudar as crianças e tudo mais. O estar longe também pode não ser ruim, né, Cris? É verdade.
Uhum. Então, é isso. Enfim, acho que a gente tem um longo caminho aí para conseguir é, ter alguma mudança, né, de comportamento nas pessoas, para que as pessoas realmente tenham mais coragem de se buscar, de entender melhor como é que elas podem ativar, descobrir esse propósito, correr atrás desse propósito, buscar ajuda quando necessário. Graças a Deus a Vida em Flor está aqui para poder ajudar as pessoas nisso, né, Mônica? Com certeza, com certeza. Aqui o comentário que a Ana Carla está fazendo, né? Da mulher que resolve viajar sozinha nas férias. Que ela viveu essa experiência e foi o máximo, apesar de ter que explicar a cada momento o porquê dessa opção. E aposto, Ana, que você também ouviu isso de muitas mulheres. Como você vai viajar sozinha? E o marido, né? Tipo, sim, não foi. Porque tudo tem que ser sempre junto, né? Parece que se você está fazendo algo e não está com o outro, parece que você está rejeitando o outro. Não é? Você não está rejeitando, mas às vezes você precisa do seu momento. É aquilo, se fosse um homem viajar sozinho, eu vou fazer o caminho de Santiago de Compostela, todo mundo, pô, massa, beleza, ninguém vai perguntar, e a mulher? Mas se a mulher resolve fazer um passeio que for, sim, e o homem? Então a gente precisa realmente pensar, repensar a forma como a gente está enxergando as coisas, os nossos papéis, os nossos desejos, e de que forma a gente também está ensinando isso para os nossos filhos e filhas. Principalmente para as Porque, filhas, porque os filhos, de certa forma, já são ensinados, né? Mas as filhas precisam receber um incentivo extra para saber que sim, as vontades delas são válidas, os sonhos delas são válidos, elas têm capacidade de realizar, porque às vezes os homens fazem com que a mulher acredite que não tem capacidade de realizar. É mentira. A gente precisa sim uhum, ser encorajado, encorajar nossas filhas, nossas sobrinhas. Paulinha, bate palma, Paulinha, vai mais palma. Então, assim, a gente tem que incentivar as pessoas, as mulheres principalmente, a acreditar e confiar na sua capacidade, a confiar na sua possibilidade de realização. Porque por muito tempo as mulheres foram acostumadas e foram orientadas a achar que a gente é apenas figura passiva, que a gente não é capaz de realizar grandes coisas. Não é verdade. A gente pode realizar, os homens podem ser grandes aliados da gente e a gente precisa se portar de uma forma que faça com que eles entendam a importância do papel deles, inclusive na educação das filhas. Eita, Eliette, perfeito. rolou separação, foi. Enfim, é isso. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma coisa para. Mônica, você não tomou chá? Eu estou tomando água. Deixa eu Eu tô fazer. tomando aspirina. Eu só tomo aspirina quando eu venho para as lives, né? É só isso que eu Ah, tomo. né? Isso. Aqui foi até quando você deseja o bem te deseja também. É o comentário de Lani, né? Que falou que os gostos podem ser diferentes, mas os propósitos podem ser comuns, né? Quer dizer, um casal que pode ter o mesmo propósito, assim, de vida como casal, ter os mesmos objetivos, né? Então, Uhum. isso daí é algo que ajuda, porque senão um vai estar indo para um lado e outro vai estar outro. E sendo que esses lados não se conversam. Então, tem que ter algo como, tipo assim, a gente quer a mesma coisa, porque é para isso que as pessoas se unem, né? Para fortalecer aquilo que já existe nelas. Isso. Mas a individualidade precisa ser mantida e é muito importante. Não é Exato. muito melhor ter uma pessoa do nosso lado que está feliz por estar do nosso lado e falar assim, eu prefiro estar com você, porque a gente consegue manter esse equilíbrio, né? Eu lembro que na época que eu era casada, às vezes os amigos ficavam falando assim, poxa, que casal legal, porque todos os amigos, todas as mulheres dos amigos do Digníssimo ficavam assim, olha, hora de ir para casa, hora de ir para casa, não sei o quê. Eu falei assim, deixa lá. Da mesma forma que eu que surfo e o outro não surfava, se ficasse assim, Mônica, acabou seu surf embora pra casa, eu ia ficar assim, não, peraí, velho, eu quero surfar. E aí, como já que fica o meu desejo? Então é nisso que a gente tem que ver a individualidade. Não é porque o casal existe enquanto casal que tem que ser agora que negócio. Não é casal, esqueça o restante. Não existe mais vida social, tudo que faz é grude, é junto, porque isso sufoca. Porque uma hora, aquilo que existe em cada um de nós vai aparecer e vai ficar assim,
A vida de solteiro é tão melhor, né? Não é que é melhor. Não existe melhor nem pior. A questão é como a gente constrói a nossa relação, né? E como a gente Exatamente, escolhe o parceiro, a parceira também, né? exatamente. Gente, a gente vai ter que encerrar, senão eu não vou conseguir salvar essa live. Eu queria agradecer para todo mundo aqui. Queria dizer para a Mônica que eu também estou muito feliz porque ela veio compartilhar esse bate-papo aqui, esse chá comigo. E contar uma novidade para vocês: a gente já está com o canal no YouTube. Se vocês olharem na nossa bio, na bio tem um link para o canal do YouTube, então é só clicar lá no canal e começar a seguir. A gente vai começar a postar. Já colocamos algumas coisinhas lá, mas essa live vai ficar salva a partir de depois de amanhã. Ela vai estar no canal do YouTube. E aí, se vocês puderem, quem quiser ainda participar do sorteio, pode ainda marcar outras pessoas no comentário. Só eu posso salvar aqui, Daniel, porque fui eu que abri, mas eu vou salvar e ela vai estar nos stories. Então, quem quiser ainda participar do sorteio que a gente vai fazer, que Mônica vai dar esse atendimento aí, pode chegar no post que está na Vida em Flor e marcar 3 pessoas que ainda não seguem a Vida em Flor. E aí, automaticamente, amanhã, quando a gente fizer o sorteio, o robozinho que a gente vai colocar para sortear vai pegar todo mundo que fez essa inscrição lá, tá bom? E é isso, gente. Vai estar amanhã hoje vai estar nos stories, ainda dá tempo de assistir até amanhã. Vocês podem indicar para os amigos e seguir o canal da gente no YouTube. Obrigada, Mônica. Valeu. Rapidinho, 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 rapidinho. Tem 2 minutos. 2, porque senão eu não consigo salvar. Tá, então só para falar sobre o comentário de Kai, né? Sobre o peso da falta da afetividade dos pais, da falta de perspectiva na vida adulta, né? Quando a gente pensa nos nossos filhos, muita gente não recebeu o afeto dos pais, às acha que não pode dar. Mas é muito importante quando a gente ama os filhos e encoraja eles a serem o que eles são, né? Não é assim, o filho é meu e acabou, porque isso também o excesso de amor atrapalha, porque faz com que o filho não explore o potencial. Ele acha que realmente é incapaz porque tem alguém que faz tudo para ele. Então, demonstrar afeto é importante, ensinar o filho também a saber expressar é importante, e encorajar ele, né? Porque os filhos são um potencial enorme para eles, para serem o que eles quiserem, e quem às vezes limita são os pais. Então a gente tem que estar sempre realmente encorajando, filho, vá lá, que eu estou aqui do seu lado. O que você precisar, eu estou com você, eu estou te apoiando. Isso dá um caminho muito grande, né? Ter essa relação afetiva próxima entre pais e filhos. Se a gente quer ter que nossos filhos cresçam, a gente tem que dar esse espaço para eles. Então é isso, gente. Obrigadinha a Obrigada. todos. Até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau. Se quiserem mandar perguntas, podem colocar lá nos comentários. E o que tiver rolado de pergunta aqui que a gente não respondeu, a gente vai responder. Fiquem atentos, viu? Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau.